livro de estreia de Karine Asti surpreendeu ao tratar de um tema delicado, a necessidade da maternidade. A protagonista vive esse drama, mas ela, sobretudo, busca o apoio de uma família, de certa forma, sólida, apesar da ausência da mãe. Dentro do Nosso Silêncio, é um livro tenso, é um livro, de certa forma, denso, mas dito de uma maneira muito cotidiana, com um falar cotidiano, o que, de certa forma, suaviza seus dramas, embora não o ponha numa situação de conforto. É sempre inquietante ler um livro com essas questões tão profundamente humanas. Karine, vamos falar um pouco de sua literatura, dentro do Nosso Silêncio, que é o seu romance de estreia. E ele ganha o Prêmio Jabuti numa categoria nova dentro do Jabuti. Eu creio, inclusive, ele foi o primeiro ou o segundo a ganhar a categoria de romance de entretenimento. O que é essa categoria? Como é que foi esse Prêmio Jabuti? Na verdade, eu acredito que o meu tenha sido o quinto. Se eu não me engano, começou em 2020 ou 2019. Eu aprendi mais sobre essa categoria ano passado, quando eu fui jurada. Entendi um pouco melhor. Eu acho que é uma oportunidade que o Prêmio Jabuti está trazendo para mais escritores aparecerem no cenário brasileiro. E ele foca mais a categoria do romance de entretenimento no enredo, no personagem que é mais envolvente, no nível de engajamento do leitor, mas ele também não deixa de atentar para a forma como é escrita a história. Por exemplo, no caso, né, do no romance literário, já o primeiro critério a ser considerado é a forma, é a linguagem, mas também eles levam em consideração também o enredo. Agora eu não lembro exatamente como que aparece lá no edital, mas eu lembro que analisando tanto os critérios do romance de entretenimento como do romance literário, eles eram muito similares. O que muda, basicamente, é o peso que, por exemplo, no caso do romance literário, o enredo e a questão de personagens vai ter, e no caso do romance literário, vai ser a forma. Mas eu considero assim que é um prêmio que hoje eu vejo que tem uma importância no mercado editorial também, até porque ele dá essa oportunidade de mais escritores aparecerem, e eu vejo também o romance literário o romance de entretenimento como uma porta de entrada, né, para um novo leitor. Uma das constatações que sempre se fez sobre a literatura do Jorge Amado, por exemplo, é que ele tinha personagens chapados, né? Os personagens deles não tinham um aprofundamento psicológico, porque mais interessava a ele discutir as condições sociais desse personagem, né? E ele discutia isso fazendo uma série com que esse personagem fizesse uma série de ações que levava, em determinado momento, para um lado mais picaresco da literatura e, num determinado momento, para um lado mais reflexivo dessa literatura. Quer dizer, a literatura de romance de entretenimento, nesse caso, estaria mais ou menos trafegando nesse patamar. Eu acredito que sim. Inclusive, uma vez, numa conversa aqui em Recife com a Flávia Suassuna, a gente falava sobre esse limite entre um romance e o outro, e como que alguns eles andam é, muito sobre os dois. É muito difícil de você distinguir
esse aqui é puramente de entretenimento, esse aqui é puramente literário. Alguns a gente consegue classificar dessa forma, é bem claro que é um romance que está muito mais preocupado com a forma e o outro está muito mais preocupado com uma história envolvente e tal. Mas existem casos, e eu acho que aqui se enquadra, como você está falando, do Jorge Amado, que que a gente pode colocá-lo ali no meio dos dois. Ele tem ali uma literatura que traz uma história que envolve e dessa forma, sem deixar de você ver a preocupação e todo o conhecimento dele, toda a grandeza dele na escrita. Uma particularidade de sua literatura, você fez oficinas literárias. Você trabalhou muito com fez oficina com Raimundo Carreiro, que é tradicionalíssima, né, e é fantástica, e fez oficina com o Luiz Antônio de Assis Brasil, que faz oficinas há 40 anos. Eu acho que é o grande papa da oficina literária no Brasil. Até que ponto isso influenciou na sua escrita? Bom, eu tenho a humildade de dizer que eu acho que ambas as oficinas de escrita que eu fiz mudaram totalmente a minha forma de escrever e foi onde eu aprendi a escrever de forma literária mesmo. É onde eu aprendi que existem técnicas que até então eu confesso que eu tinha muito aquela visão que as pessoas, que quem não é muito do meio tem, né, que imagina o escritor como aquela pessoa assim, nossa, ele recebeu um dom, ele senta e escreve daquela forma, ele cria aquela sentença perfeita com escolhas de palavras. E quando eu entrei, quando eu comecei a fazer as oficinas, eu entendi que não tem nada a ver com isso, e que o processo de escrita é um processo muito trabalhoso, exige aquela coisa da lapidação, então eu acredito que fez toda a diferença para mim para entender sobre como colocar uma transição de tempo ali no texto, fazer isso de forma que não seja aquela forma mais simplista. Então, para mim, e eu digo para quem me pergunta assim, eu acredito que as oficinas elas têm uma importância muito grande dentro da carreira de um escritor. Eu acho que são essenciais para um escritor. A questão da técnica, né, do desenvolvimento, da disciplina, as oficinas sempre, Sim. né, alerta isso. O Fernando Sabino dizia muito uma coisa que eu sempre perguntava a ele: como é que você consegue escrever tanto, né? Ele disse: não, é muito simples. Eu sento diante da máquina, né, na época era a máquina, né, de datilografia. Eu sento ali, corto os pulsos e trabalho 2 horas. É muito simples. Então, essa questão da disciplina que é fundamental também, que as oficinas sempre debatem essa questão. Agora, o seu, dentro do nosso silêncio, ele fala da angústia de um casal que é quase levado à separação por não realizar seus sonhos, né? Quer dizer, como é que foi também trabalhar esse enredo, buscar esses personagens que acabaram se tornando complexos também, né? Pois é, então é todo o processo, né? Porque a gente começa com a ideia do livro e a gente começa a colocar no papel. Eu vejo o quanto as primeiras ideias que eu escrevi, que eu imaginei, e comparo com o que foi publicado e vejo o quanto mudou, porque é isso, é você sentar, você começar a delinear ali quem são esses personagens, sobre quem vai ser essa história, o que que vai acontecer nessa história. A ideia, a inspiração do livro veio a partir da minha própria experiência como tentante, e é uma coisa que quando eu comecei
a delinear essa história, eu entendi logo de cara que se eu fizesse uma história, um texto, uma narrativa que fosse contada de forma cronológica, a partir do momento que eles tomam a decisão de ter um filho, e aí todo o processo. Quando eu pensei na história, eu queria que fosse uma história sobre o processo de engravidar. Claro que eu não tenho como contemplar o processo de cada pessoa, porque cada casal, né, vive o seu processo de forma diferente. O meu foi totalmente diferente do que eu coloco no livro, e isso foi outra decisão que eu tomei, né? Eu não queria fazer autoficção, e então, assim, eu peguei essa minha ideia, essa minha vontade de escrever sobre isso, e distanciei da minha história, da minha vida, e falei, agora vai entrar a ficção. E aí eu criei esse casal, criei esse enredo, essa família e essas tentativas e tal. É, a ideia era essa, era trazer o processo da tentante, como que acontece, como pode ser frustrante, como gera essa angústia, esse sofrimento e tudo isso. Acaba envolvendo outros elementos nessa questão toda, além dessa questão da maternidade. O desejo dela. É engraçado, eu acho que é o desejo mais dele, do Samuel, de ter o filho, do que propriamente dela, né? E acaba que envolve outras questões, que são os laços familiares, né? Que, que ela meio que sente a obrigação de rompê-los, mas que há digamos assim, um componente por trás de tudo da impossibilidade desse rompimento pleno. É como se a personagem dissesse que ela, na primeira pessoa, né, da impossibilidade de se desfazer um casamento na sua plenitude, né? Você pensou nisso? Isso surgiu natural dentro do enredo do livro? Como é que foi? Na verdade, quando eu comecei a história, eu não sabia o que, que ia ser desse casal. Nunca foi a intenção, nunca não, né? Pelo menos no início, a intenção não era que fosse, que o resultado disso fosse essa separação e tal. É, mas é aquela coisa, né? Conforme você vai escrevendo, você vai conhecendo mais as personagens e eles meio que vão falando com a gente, e eu entendi que teria que chegar nesse ponto, porque uma coisa que eu já tinha muito bem definida para mim é que a característica que eu queria mais ressaltar da Ana seria o egoísmo. E eu acredito que assim, isso é minha opinião, porque hoje é engraçado, né? Aquela história, né, de que quando você solta o livro no mundo, é, você perde o controle sobre ele, né? Então, hoje eu digo assim, é minha opinião, porque eu posso ter tido uma intenção, mas cada leitor vai fazer a sua interpretação e vai achar que o que que aconteceu, aconteceu por tal razão, né? A minha intenção era que esse egoísmo dela acabou sendo o causador disso, né? Dessa separação, que ela deixou isso se tornar muito maior do que o relacionamento deles. E é engraçado que é como eu falo, né? Quando a gente solta o livro no mundo, a gente perde o controle. Porque você trouxe essa observação que acha que o desejo era maior dele. Mas eu já ouvi várias pessoas, assim, dizendo terem raiva do marido porque achavam que só ela queria isso e ele não estava nem aí. Então é isso, né? É, eu hoje sou aí a autora, mas cada leitor vai ter a sua interpretação, um vai odiar um, outro vai odiar o outro vai compreender, vai ter a empatia com a Ana, ou não, é isso. Somos coautores, digamos assim, né? Somos coautores dos livros. Agora, uma coisa interessante, você sente que, num determinado momento, pelo menos isso me passou na leitura, que os próprios personagens domam a narrativa, eles já fogem daquilo, das intenções, não é nem das intenções iniciais, mas que eles tomam uma certa personalidade, que acabam domando a própria história. Você sente isso na sua escrita ou é um mito?
Eu não posso dizer assim, se é um mito ou não, mas para mim isso aconteceu, sabe? Isso aconteceu tanto no primeiro quanto vem acontecendo na escrita do segundo livro agora. É como se cada vez que você. É aquilo, né? Quando você começa a escrever, você tem aquela ideia da personagem. Uma ideia muito superficial, vamos dizer assim, né? Você tem uma noção que é uma mulher, ela tem 30 anos, ela mora assim, a classe social é mais ou menos essa e tal. Você tem um. E aí, conforme você vai desenvolvendo a história, você vai entendendo o que que se passa dentro dessa mulher, ou no caso, o que se passa dentro desse personagem, né? Então, eu acredito muito nisso e senti isso acontecer comigo. É, Inclusive agora, enquanto eu estou escrevendo o segundo, é, cada vez que a gente vai se aprofundando mais na história, é, tem coisas que eu tenho um caderno onde eu preciso fazer minhas anotações de ideias e tal. Eu não escrevo a história nesse caderno, mas minhas anotações estão ali. Então, quando eu pego as primeiras páginas do caderno, eu vejo quanta coisa mudou, como que aquilo que eu pensei que o personagem seria, ele não é. E aí ele passa a ser de uma outra forma. Por isso, assim, pelo andamento da história, eu acho que vai ficando tão forte dentro da gente que a gente vai entendendo e vai conhecendo mesmo mais essa personagem. Igual quando a gente vai conhecendo um amigo, né? Agora, é interessante. Bom, você primeiro, essa questão do cenário, você traz o cenário do Recife muito próximo da narrativa, né? As avenidas, os pontos, enfim, os bares, os restaurantes. Agora, tudo é dito numa linguagem muito corriqueira. Você não busca um aprofundamento semântico, né? Eh, ou mais do que isso, usar a linguagem como um aprofundamento psicológico dos personagens. Por que essa opção? É uma necessidade de melhor se comunicar com o leitor? Eu confesso que isso não foi algo pensado. Foi, eu acho que eu pensei em muitas coisas em termos de estrutura, em termos do narrador, mas a questão da linguagem, a única coisa que eu costumo me preocupar com a questão da linguagem clara, da linguagem mais objetiva. É, então, eu acho que, não sei se é bem isso que você está querendo saber, mas não foi algo que eu parei para pensar dessa forma, entendeu? Você tem trabalhado, buscado trabalhar muito o aspecto, que é curioso isso, o aspecto desenvolvimento de sua carreira literária, né? Você fez uma residência literária, você tem buscado conviver com esses ambientes a partir das próprias oficinas e tal. Como é que tem sido essa experiência? Bom, eu acho que a partir do momento que eu lancei o livro, que eu comecei a ter mais contato com essa vida de escritora, eu entendi que hoje faz parte a gente estar próximo às outras pessoas desse meio. Então, pode ser em eventos literários ou pode ser como nesses casos que você citou, da residência e das oficinas. Eu, pelo menos, encaro isso como uma coisa necessária para mim, porque é onde eu conheço muitas pessoas, muitas histórias, e eu gosto de me envolver de estar nesse meio. Eu não sou muito, não sou muito fã da parte, vamos dizer, do Instagram e tal, mas isso eu gosto de estar ali, de conhecer. É, eu fiz grandes amigos desde que eu comecei as oficinas, amigos que desde lá de 2019, 2020, quando eu comecei.
a gente tem um contato, principalmente os da oficina do Assis Brasil, né? Alguns a gente está junto até hoje. Então, eu vejo assim que quem está nesse meio, é, principalmente aqueles que são iniciantes, eles precisam estar nesses lugares, procurar. Eu vejo até a oficina não só como o lugar da teoria, mas como o lugar do networking, vamos dizer assim, do relacionamento, né? De você estar ali ouvindo outras pessoas que estão escrevendo como você e que estão te ouvindo e estão te dando um feedback sobre o seu texto. Eu fico pensando em que outro lugar eu teria essa oportunidade, ou qualquer outra pessoa que você pensa, a minha família, meus amigos não são do meio. Onde eu vou encontrar isso? Para mim é meio óbvio, é a oficina, é eventos, são todos esses lugares. A substituição do que antigamente a gente chamava de escola literária. E o novo livro, como é que está? Você está escrevendo, eu sei que você está escrevendo, né? Mas como é que está o processo? Como é que está? Ele tem sido mais, digamos assim, fluido de escrever do que o primeiro? Não, o primeiro foi mais fácil. Eu acho que o processo está fluindo um pouco mais agora, depois da residência. Eu já tenho essa história na minha cabeça já há alguns anos e, e mudei muito, fiquei muito num processo de mudar situações que seriam muito é, críticas para o desenvolvimento do enredo, então ficava voltando e não achava que estava bom e escrevia e reescrevia. Então, até um certo ponto foi bem desgastante, bem trabalhoso mesmo. Eu acho que também tem a questão que o início desse livro foi assim muito começa para, porque eu comecei com a ideia, comecei com o projeto, e aí fui assim, passei por questões pessoais de vou fazer tratamento para ter minha segunda filha, então depois eu engravidei, aí você tem um bebê e tal. E daqui que você consegue parar como hoje, consigo é, é, ter uma rotina mais organizada, então tudo isso atrapalhou. Mas não só isso, como a história não estava tão bem resolvida para mim e agora ela tá. Eu tô até para divulgar um vídeo no Instagram que eu fiz, que é um pouco falando sobre isso e como esse processo foi diferente para mim, porque uma coisa que aconteceu dessa vez e que não tinha acontecido da outra foi eu pegar e escrever um capítulo lá da frente. E antes eu não conseguia. Para mim, eu só conseguia escrever se eu tivesse exatamente o que aconteceu antes definido, escrito. E, e dessa vez, ter escrito esse capítulo foi como que destravou aquilo que estava bem difícil de dar andamento. Então agora o processo está fluindo mais. Mas o primeiro, pelo menos até agora, pela minha experiência, eu sinto que o primeiro foi mais fácil, mais fluido. Maravilha. Então, sucesso para o trabalho aí. E muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Obrigada, Maurício. Um prazer estar aqui.